Muito bem, agora nós estamos com você, que também nos assiste pelas redes sociais. Que o amor de Deus, a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, meu querido, minha querida. E o nosso culto matinal desse dia 7 de junho de 2020, nós já tivemos aqui momentos especiais com Deus, mas agora nós vamos ouvir o falar dele. Mas antes de eu entrar no assunto que eu quero participar e com alegria no meu coração, estou vendo aqui que toda a nossa secretaria, toda a nossa diretoria estatutária está presente, né? Acho que é o primeiro culto que nós temos nesse momento, eu me alegro muito com isso, viu? Sejam todos bem-vindos, não só os líderes, mas todos aqueles que estão conosco aqui. Queridos, eu postei uma história, eu recebi uma história e essa história eu postei no nosso programa, gravei, melhor dizendo, no nosso programa Visão Cristã, contando a história de uma mulher que tomou uma atitude, aquela atitude dela levou a outra pessoa também a tomar uma outra atitude maior ainda, mostrando que quando nós nos dispomos a auxiliar, a fazer o bem, isso cria uma corrente, né? Irmãos, o humanismo prega isso, o budismo prega isso e muitas outras correntes religiosas ensinam coisas semelhantes. Mas o Evangelho ele também nos traz um convite a vivermos, né? A fazer o bem. Quando Jesus nos ensina ali que não há nenhum mandamento superior a não ser aquele que diz ama teu Deus sobre todas as coisas, não há nenhum outro mais importante do que aquele que diz ama teu próximo como a ti mesmo. E ali a irmã Edna, inclusive, postou aquela mensagem que eu havia recebido, então o nosso grupo tem ali, se você não conhece, se você não viu no programa, também tem o vídeo foi colocado, foi publicado, você pode ver do que eu estou falando. Mas eu quero lembrar de uma outra ação que envolve o Evangelho e que tem as mesmas, digamos, os mesmos princípios, mas tem um alcance ainda muito maior. É uma história contada pelo reverendo Hernandes Dias num dos seus sermões, em que, então, uma irmãzinha que andava 6 quilômetros, ela e o esposo, para assistir a um culto, dentro de uma igreja, e o pastor, com a necessidade ali de levantar recursos para uma reforma que a igreja se fazia necessário na igreja, aumentar, e então ele pediu que as pessoas orassem e descobrissem aquilo que poderiam trazer. Então aquela mulher, quando ela volta ali para o seu sítio, junto com o seu marido, ela diz a ele, nós precisamos ver o que nós vamos trazer para a igreja, o que nós vamos ofertar. Nós temos que dar o melhor do que nós temos. E o marido disse, pois é, mulher, mas a gente tem tão pouco, o que nós podemos trazer para eles? E ela disse, o galo. A melhor coisa que nós temos no sítio é o nosso galo, não é? Não todo mundo não acha que ele é o melhor da região? E o seu Tota se convenceu disso. No outro dia, colocou o galo dentro de um saco e levou para o pastor. E o pastor, então, ali, entre outras coisas, ele queria também recursos para manter um programa evangelístico no rádio, né? Uma situação que nós passamos há pouco tempo aqui também. Faltava recursos para isso. E então ele recebeu, mas ele falou, o que eu vou fazer com o galo, né? Lá naquela região, parecido com o que é no Paraná, a igreja evangélica não faz rifa. Aqui no Mato Grosso do Sul faz, né? Mas, apesar que a nossa não deu certo. Mas não faz rifa. Ele falou, não é bom isso aqui. Mas aquela história, ela foi contada e algumas pessoas, então, fizeram ofertas sobre o galo, que auxiliou ali na condução daqueles projetos que a igreja tinha. Porém, o pastor da primeira igreja batista de Belo Horizonte ficou sabendo dessa história e desafiou a igreja naquele dia, e eles levantaram recursos para 2 anos do pagamento do programa da rádio e mandou esse dinheiro para lá. Mas esse pastor, ele foi fazer uma turnê evangelística, se nós podemos usar esse termo, nos Estados Unidos. E quando ele chegou na primeira igreja, ele contou essa história. E ao fim do culto, o pastor e o grupo de pessoas falaram, mas nós queremos saber, e o seu Tota e a mulher dele, como é que eles ficaram nessa? O que eles precisam? Aí o pastor falou, pelo que eu sei, eles moram num sítio que é arrendado e não tem energia elétrica, né? E o sonho dela é ter uma geladeira a gás talvez.
E antes que o pastor tomasse o avião para ir para outra cidade, procuraram com um cheque e diz: nós fizemos as contas, é uma igreja de brasileiros ali nos Estados Unidos, nós fizemos as contas e é o seguinte, nós estamos mandando recurso para ela puxar energia no sítio dela e comprar todos os aparelhos eletrônicos que uma casa precisa, inclusive a televisão, se ela quiser, e entregar a oferta na mão dele. Na outra pregação ele contou a história de novo, porque ele viu que moveu o coração dos irmãos ali, né? Aí, ao final, o pastor chegou e falou: mas me diz uma coisa, e a terra deles? É produtiva? O que está faltando, né? Ele disse: olha, é uma região um pouco árida, né? E a terra não é deles, eles arrendam. E antes também que ele saísse para outra pregação, para outra cidade, pediram que ele fizesse um levantamento do custo da área e do custo para implementar ali distribuição de água e melhorias naquele sítio. Ele ligou para o Brasil, conversou com algumas pessoas ali e saiu com oferta para eles comprarem a terra e fazerem irrigação e tudo mais. Mas não terminou ainda. Na outra igreja ele contou de novo a história. E para resumir para vocês, eles saíram com dinheiro para a construção de uma casa nova para o seu tonto. Queridos, o Evangelho ele tem essa intenção. Uma progressão de bênção. O amor que nós manifestamos pelo reino de Deus, ele não produz outra coisa a não ser bênção na vida das pessoas. Porque eu quero dizer para vocês, quem é que foi abençoado? Só o Tota e a mulher dele? Por conta de um galo? Não. Foram abençoados todos aqueles que participaram daquela obra. Todos aqueles que se dispuseram a abrir mão de algum recurso seu para que aquelas vidas fossem abençoadas. A paz que foi produzida no coração deles transcende a tudo que você possa comprar. E nós vamos pensar sobre isso, sobre a paz. A paz daqueles que estão no Evangelho, daqueles que vivam e perseveram no Evangelho. Segunda carta de Pedro, queridos. Quero convidar vocês a lerem segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Aqueles que estão nos assistindo, então, a segunda carta de Pedro, no capítulo 3. E eu quero ler com vocês, do verso 10 em diante, que é o momento em que, entre tantas coisas que Pedro nos fala nessa carta, nós vamos fazer um pequeno resumo dela para você, ele trata da volta do Senhor e da condição que eu e você devemos ter. A condição que eu e você precisamos ter, na verdade. O que nos pede para que então nós sejamos alcançados e encontrados com esse Cristo que nos vem nos buscar? Qual é a condição, qual é a marca que há em mim, em você, que vai garantir então a nossa ida com o Senhor Jesus? No verso 10 ele diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há hão de se queimar. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas nos vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e novas terras, e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados. Marca aí na tua mente, imaculados. Irrepreensíveis, ou então inculpáveis em algumas traduções. Irrepreensíveis ou inculpáveis, e em paz. Se tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada,
falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Nós vemos um texto aqui onde, nesse momento, Pedro nos avisa com muita clareza sobre as condições que nós devemos estar passando por ela quando da volta do Senhor Jesus. E ele invoca aqui o testemunho de próprio Paulo, como um dos autores que trazem sobre a igreja. Essa é uma carta circular, queridos, ela não tem um destino próprio, uma igreja. Na verdade, Pedro escreve essa e escreve a primeira, e elas são chamadas cartas circulares, cartas universais. Elas foram direcionadas a muitas igrejas, a todas as igrejas possíveis da época receberam uma cópia dessa carta, porque ela trata de uma maneira muito clara de assuntos importantes. Exatamente essa carta, ela foi a última a ser colocada dentro do Novo Testamento. Ela tem algumas coisas, alguns conceitos que precisam ser melhor compreendidos, para que você não veja que eles são antagônicos, que eles são divergentes daquilo que todo o restante do Novo Testamento traz. Mas ela teve algumas dificuldades sobre a autoria, alguns achavam que não era Pedro, mas aí chegou o seu consenso que poderia ser uma outra pessoa que escreveu para ele. A maioria das cartas, assim como quase todas de Paulo, uma outra pessoa escreve o que é ditado e com certeza tem ali a sua interpretação e o seu estilo aparece. Mas o que que Pedro traz e que Paulo também traz, é a preocupação que nós tenhamos maturidade cristã, crescimento, santificação, e que busquemos essa santificação e esse crescimento. Ele fala do cuidado com os falsos mestres, assim como Paulo nos mostra nas cartas que nós estamos estudando, né? Falando nisso, hoje o pastor deve publicar a aula do capítulo 3 de Gálatas, e quero pedir que os irmãos acompanhem. Ele fala desses falsos mestres, do mundo querendo entrar na igreja, do mundo querer ser... Queridos, esses avisos eles não foram ouvidos pela maioria da igreja cristã. Tanto que o cristianismo, quando ele se torna a religião oficial do Império Romano, o mundo entra com toda a força dentro da igreja, inclusive com a idolatria, que outrora não havia. Tinha sido nascido ali uma religião onde a força do Espírito Santo era a única ligação entre nós e Deus. E de repente, por falsos mestres, por interpretações absurdas e ridículas, até ridículas eu posso usar esse termo, trouxeram para a igreja um monte. Então, quando você ouve Paulo, quando você ouve Pedro, você compreende que o problema era sério, tanto que ele vai se materializar num desvio dessa igreja por mais de 1000 anos. Na verdade, 15 séculos permitiram que essa transformação do evangelho num sincretismo religioso, né? Sincretismo é a mistura de religiões, num amálgama, né? Que é uma palavra que vem da filosofia, no sentido de misturar coisas. E nós sofremos com isso. Então, eles falavam de coisas que eram importantes e as pessoas não ouviram. Infelizmente, a partir do século XVI, apenas com a reforma protestante, quando a Bíblia foi liberada, é que as pessoas voltaram para a palavra de Deus e então passaram a ter e produzir um cristianismo mais próximo daquilo que a Bíblia ensina, que a Bíblia quer. Mas esses falsos mestres, durante 15 e 16 séculos, eles prevaleceram dentro do cristianismo. Para a tristeza nossa, mas para a honra e glória do Senhor, fomos preservados em algumas vidas que se mantiveram firmes à palavra, tanto que, quando Lutero consegue ali a sua vitória, já havia um rastro de histórias de pessoas que mostravam que estava tudo errado. Então nós temos que valorizar a palavra de Deus, queridos. Nós não podemos abrir mão de aprender, porque o não aprender foi muito caro para a igreja de Cristo. Pedro fala da volta de Cristo e como devemos esperar, e ele aponta 3 conceitos. O texto todo é maravilhoso, mas eu quero trabalhar muito com vocês, diretamente em cima do verso 14. E eu quero usar um pouco a Bíblia hoje, queridos. Eu quero que nós usemos os versículos mais como argumento do que qualquer coisa que eu possa trazer para vocês, porque a palavra de Deus ela é muito mais eficaz. Mas eu quero que você preste atenção.
O verso 14, eu vou repeti-lo, diz assim: pelo que, amados, então Jesus vai voltar, e Ele tem que nos encontrar numa determinada condição. Eu e você temos que estar aptos a esse encontro com Cristo. E Ele diz: pois que, amados, aguardando estas coisas, procurais que dele, Jesus, sejais achados imaculados, irrepreensíveis ou inculpáveis e em paz. São 3 circunstâncias, são 3 momentos assim da existência humana que serão cobrados de nós. O que é imaculado, queridos? O que é um lençol imaculado? É um lençol muito limpo. Você não encontra nenhuma mancha nele. O que é imaculado? Um currículo imaculado é alguém que exerceu a sua função por um período em que nenhuma mancha existe sobre qualquer desvio dele em relação às suas obras. O que é uma pessoa imaculada na sua sexualidade? É aquela pessoa que sempre viveu essa sexualidade em consonância com o que a Bíblia ensina. Imaculado significa limpo. E aí, irmão, você tem que compreender que essa condição você nunca teria. Porque a Bíblia nos conta que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você nunca vai ser encontrado imaculado por Cristo Jesus se você nunca compreendeu o significado da obra dele na cruz. Porque essa limpeza, essa transformação na minha vida e na sua vida, queridos, só se dá quando você entende que Jesus precisava subir naquela cruz, porque você precisava. Porque a tua vida teria que ser limpa. Porque Deus é santo e Ele não vai conviver com o pecado. Então, por mais simples que seja esse conceito do cristianismo, queridos, eu quero dizer que é algo que eu julgo que a maioria dos cristãos nominais do século XXI precisam reaprender. Precisam entender o significado disso. Nós temos visto tantas teologias absurdas graçando por aí, quando a teologia mais simples, que é do amor de Cristo naquela cruz, porque você precisava que Ele morresse ali. Você não é certinho, você não é bonzinho, você não é legalzinho. A natureza que está em você é aquela mesma de Adão, é a mesma de Eva, que desrespeitando todas as ofertas que Deus fez, trilhou e escolheu caminhos. Talvez você consiga levar uma vida bonitinha, escondidinha, em que as pessoas tenham sobre você todas as melhores das impressões, mas o teu coração e a tua mente tem uma mancha, tem uma marca que só pode ser anulada, que só pode ser extirpada quando você entende o que aquela cruz representa. Porque quando você se acha em condição de receber o amor de Deus pelo que você está num fracasso terrível de um entendimento que não existe. Você é amado por Deus e por esse amor, então Ele te limpa, Ele te extirpa de você as manchas e as marcas que nunca permitiriam que você chegasse na presença dEle. Nenhum de nós, se não fosse aquela cruz, poderia sequer falar com Deus. Ele abriu um precedente ali aos seus filhos, aos de Israel. Mas nós gentios, nem isso havia sobre nós. Você não poderia falar com Deus. Você não alcançaria a presença de Deus se não fosse aquela cruz. Então nós temos que entender que esse imaculado, essa condição que Pedro nos ensina e pede de mim e de você, ela é conquistada por Jesus na cruz. Não é você que produz, não é você que alcança a condição de imaculado, é Jesus que se reveste sobre você. E eu quero que você abra a tua Bíblia agora para confirmar isso que nós estamos dizendo. Salmo 51. A Bíblia já anuncia lá no Velho Testamento. Nós vamos ver aqui, quando nós temos ali a informação da obra de Deus, da obra salvífica, da obra redentora, da obra de purificação. Salmo de número 51, no verso 2. 51, verso 2, diz assim:
Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi confessando o seu pecado diante de Deus, mostrando ali toda a sua contrição, todo o seu arrependimento. Então ele diz: lava-me, purifica-me. É só Deus que tem esse poder. Quando Davi traz essa oração, ele nos mostra que o arrependimento, queridos, o arrependimento é a única forma de sermos lavados, contornados e limpos pela ação de Deus. Não há outro meio, não há outra forma. No verso 7, ele também reforma essa visão, ele confirma essa visão, perdoa. Purifica-me com ispo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Quantas vezes você, que é um cristão mais antigo, cantou alvo mais que a neve? É desse texto, é dessa palavra. Abre lá em Isaías também, nós veremos, na verdade, Isaías também faz uma menção exatamente sobre isso. Isaías capítulo 1, primeiro capítulo de Isaías, nós vemos ali algo semelhante, que fala dessa verdade, que não há salvação nem limpeza, nada imaculado se não for pela obra redentora do Senhor. Isaías capítulo 1, verso 18, diz assim: vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. É a ação de Deus que nós vemos ali, e nós poderíamos procurar outros textos que falam dessa realidade no Velho Testamento. Queridos, não há limpeza, não há purificação que não passe pelas mãos de Deus. Você e eu não temos essa qualificação. E tudo isso se materializa, tudo isso se fortalece quando o Evangelho é vivido ali por Cristo Jesus. Imaculado, sem mancha, sem sujeira. É a obra de Jesus que precisa ser valorizada. Então, quando Deus nos enviar Jesus na sua volta, se você não for encontrado compreendendo exatamente o que foi a obra de Cristo e vivendo essa realidade, você não vai voltar com Ele. Você não irá voltar com Ele. Você não irá subir com Ele. O texto de Pedro ali nos mostra, inclusive, uma profecia que tudo que nós conhecemos será fundido em fogo. Apocalipse também tira dessas palavras de Pedro aquela confirmação. Todas as coisas vão ser encerradas. E haverá dois caminhos. E se nós quisermos estar na volta de Cristo Jesus, inseridos ali entre aqueles que serão levados, você tem que estar imaculado, sem dúvida alguma, sobre a obra de Cristo, sem nenhuma compreensão no teu coração que de alguma forma as tuas obras podem ter te auxiliado nisso. Quem não tiver no coração a certeza, a convicção humilde de que em nada colaborou para a sua própria salvação, e que isso foi obra, presente, graça, misericórdia de Cristo Jesus, não há de subir, porque não está imaculado. Há uma mancha de arrogância e de orgulho que não compreendeu a extensão da graça de Jesus, não entendeu o amor dele. Porque, queridos, quando você fala uma pequena mentira, das menores, como por exemplo para o seu filho: mãe, estou com vontade de comer leite condensado. Eu já não perguntava, eu ia direto, né? Mas eu tenho uma cunhada que ela escondia no guarda-roupa, né? Mas não adiantava, ela chegava e estava vazia também, né? Minha sobrinha era mais fominha do que eu. Quando uma mãe mente e diz assim: não temos, acabou. E ela morreu. Eu quero que você compreenda a firmeza disso aqui, queridos. E ela morreu sem ter um encontro com Jesus. É uma pessoa que está perdida na idolatria, que está vivendo situações. Aquela mentira é suficiente para tirá-la da presença de Deus. Pastor, onde o senhor tirou isso? Da Bíblia. O pecado que não é arrependido e que não é apresentado diante de Deus, e a intercessão de Cristo transforma, te leva para o pecado, porque Deus não convive nem com essa mentirinha. Então, imaculados somos quando entendemos que pecadores somos,
Quanto mais imaculado você será, quanto mais você tiver uma leitura real da sua vida, uma prospecção do seu interior, da sua mente, do seu coração, e entender, se não for a Jesus, eu estava perdido. Se não for essa obra, eu não teria uma eternidade para viver com Deus. Imaculado significa isso: limpo pelo Cordeiro, salvo pelo sangue do Cordeiro, transformado em algo limpo pela ação de Jesus. Então, essa é a compreensão que Pedro nos leva e nos pede que tenhamos, e que você precisa ter. Mas além de imaculado, ele pede irrepreensíveis, sem culpa. Queridos, quando você é alcançado por Cristo Jesus, então é lhe apresentado um caminho, é lhe apresentado um roteiro, é lhe apresentado uma novidade de vida. Paulo diz lá em Gálatas, talvez nós vamos até ler esse texto: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a proposta, depois de imaculado que você se tornou pela ação de Cristo, é oferecido algo para você continuar nesse caminho, que é o caminho do Evangelho, que é aquele caminho estreito, é aquele caminho difícil de ser transposto, mas irrepreensível é aquele que não vira para a esquerda nem para a direita. É aquele que, convertido, então faz a volta em direção à vontade de Deus, aos propósitos de Deus, à oferta de amor que Cristo faz naquela cruz, e então naquele caminhar ele prossegue. E quando Jesus voltar, nós vamos ter que estar irrepreensíveis. É por isso que Paulo e Pedro gastam tanto tempo: não fujam, não saiam do Evangelho que foi pregado. Porque quando vocês saem desse Evangelho, vocês vão para desvios, e nesses desvios, vocês não são mais irrepreensíveis. Queridos, nós sabemos que os falsos mestres, nós assistimos à televisão, e eu me preocupei essa semana, vendo ali que ao redor do nosso presidente tinha uma linha de pastores. Não tinha pastores batistas, presbiterianos. As lideranças de pastores que estavam ao lado dele eram todos daqueles que têm um evangelho bem diferente daquilo que nós compreendemos. Um evangelho que leva à direção de uma televisão que é dirigida por um desses que estava lá, a criticar a Igreja Católica, porque ficou sabendo que as televisões católicas de São Paulo entraram em contato com o governo federal oferecendo apoio para ele em troca de recursos. E então eles denunciaram isso, Tenham a coragem de denunciar isso. Mas as posturas e a maneira como eles pregam o Evangelho nas suas igrejas, eles não falam nada sobre isso. O Evangelho ele é simples, ele é puro, ele é direto. É o que nós estamos aprendendo lá em Gálatas. Quem está fazendo esse estudo comigo sabe do que eu estou falando. E aqui, irrepreensível significa o seguinte: se atente à palavra de Deus e fuja daquilo que os falsos mestres tentam impor sobre você. Como ministramos alguns dias atrás, alguns espertalhões que existem por aí chegam e digam para você: não, você está quantos anos na igreja? 20 anos. Mas o teu pai fazia isso, não fazia? Então, se você não fizer umas regressões, umas orações prontas, que é reza, e que Jesus disse que não era para rezar, é para orar, é conversar com ele. Se você não fizer isso, camarada, teus filhos vão ter problema. Ou seja, Jesus é apenas uma solução meia boca naquela cruz. O dia que você trouxe ele para a tua vida, ele não quebrou todas as tuas maldições. Isaías era um louco quando escreveu isso. Você tem que ir lá rebuscar os passados do seu pai, então ver o que tem de errado, pedir perdão por ele, como se você fosse Cristo e pudesse intermediar o perdão do pecado de alguém. Você pode pedir pela unção, você pode pedir pela conversão, nunca pedir para Deus perdoar o pecado de ninguém, queridos. Isso só tem um que faz, é Cristo Jesus. Quando você ora pedindo perdão pelo pecado de outra pessoa, você então deve sair de uma igreja evangélica e se filiar no catolicismo, porque é lá que as pessoas oram para homens, comedores de arroz e feijão, pedindo perdão e pedindo coisas. A igreja bíblica cristã verdadeira sabe que você não tem que pedir perdão de nada que teu pai fez.
é algo que ele tem que fazer com Deus direto. Você tem que pedir que Deus te livre daquelas coisas. Isso é uma situação. Agora, o evangelho que tem sido arrastado muitas pessoas. Queridos, nós temos igrejas da nossa denominação, no nosso estado, que estão rachadas no meio com essa maldita dessa visão evangélica, entre aspas. Pessoas fazendo regressões, como se espíritas fossem. Evangelho distorcido. É isso que Pedro fala, irrepreensível, sem culpa, no caminho, naquilo que a Bíblia traz, naquilo que a Bíblia pede, naquilo que a Bíblia ensina. Isso você se mantém, queridos, conhecendo a Bíblia. Conhecendo a Bíblia. Quando me trouxeram essa situação que está acontecendo aqui numa cidade próxima a nós, de uma igreja irmã nossa, então eu comecei a ministrar para aquela pessoa, e ela falou: pastor do céu, para. O senhor já me passou mais de 200 versículos aqui, o senhor já me trouxe os argumentos, como é que eu nunca enxerguei isso? Como é que eu deixei me enredar por essa mentira? Que maldição hereditária, rapaz. Em Cristo Jesus, naquela cruz, você foi liberto de tudo. Toma posse disso. Ah, pai, a minha mãe uma vez, ela jogou no bicho lá em Londrina. Eu quero pedir que o senhor perdoa ela e não deixa isso chegar na nossa vida. Minha mãe não jogou no bicho não, viu, gente? Meu pai jogava, minha mãe não joga não. Você acha que tem cabimento isso? Eu pedi perdão pela minha mãe. Então quer dizer que aquela palavra que diz assim, e há só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, lá em Timóteo, é mentira. Tem um Marcelão também que vai pedir pela mãe dele. Sobre tua tenda não chegar a maldição. E tem gente caindo nessa, queridos, e anulando a obra de Cristo, e fazendo Cristo morrer de novo. Por isso que eu digo, vai para a igreja católica, porque lá cada missa, se você não sabe, eu já falei isso diversas vezes, é como se Cristo morresse de novo. Você sabia disso? Cada missa, a Eucaristia é Jesus se manifestando através do sacrifício dele de novo. Quando Hebreus diz que só uma vez foi suficiente para que tudo aquilo que estava ao nosso redor, nos tirando a paz e nos trazendo o pecado, foi derrotado naquela cruz. Uma única vez. E por isso ele é nosso sumo sacerdote. Irrepreensíveis, queridos, significa andar no evangelho que a palavra traz. E não se desviar nem pela esquerda nem para a direita. É morrer para si, queridos, e renascer para Cristo. A palavra de Deus é muito simples, ela é muito clara, ela é muito direta nisso. Mas por último, nós temos a paz. O que é paz, pastor? Paz é quando está tudo certo, o gerente do banco nos liga oferecendo para fazer a aplicação. Ó, sabe, tem essa granona tua aqui da poupança, vamos colocar numa aplicação melhor, né? Ou então, quando o médico diz e fala, o teu check-up está perfeito, né? Até aquela glicemia tua que dava 140 em jejum, baixou para 80. A diretora da escola liga e diz, fala, teus filhos são uma bênção. Vem fazer uma palestra para nós aqui. Aí tem paz? Isso é paz? Isso produz alegria. A paz verdadeira que Cristo nos oferece, ele diz assim, eu vos ofereço a minha paz. A minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Mas no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. A paz de Deus é diferente, queridos. A paz de Deus não é a ausência de dificuldade. A paz de Deus, ela é eterna, porque ela enfrenta todas as circunstâncias. A paz que o mundo prega, ela não dura, ela não funciona. A ONU recebe bilhões todos os anos. Desde que ela foi fundada, transformada da Liga das Nações para a ONU. Você sabe quantas pessoas já morreram em guerras? Você sabe quantos litígios e quantas brigas houveram entre países? Eu não dá nem para contar. Mas nunca se passou um dia sem que houvessem guerras na face da terra. A paz que o homem busca, a paz que o homem diz que produz, ela é pautada nessas coisas que eu falei para você. Todo mundo tem saúde o tempo todo? Seus filhos são uma bênção o dia inteiro?
Não, né? Tem vezes que de bênção eles passam para pedido de auxílio de misericórdia, né? Não tem um pessoal pedindo 600 aí, né? Aí nós temos que fazer uma oração para Deus pedindo misericórdia para, né? Para suportar aquelas coisinhas lindas que Ele nos deu. Todo mundo tem situação financeira resolvida? Poucos. E outra coisa, e esses poucos, de uma hora para outra, podem perder tudo. Jó nos ensina isso e muitas outras testemunhos ao nosso redor. A paz não é a ausência de lutas e contrariedades. 2 Coríntios 7,5, Paulo fala assim, não precisa abrir a tua Bíblia, mas 2 Coríntios 7,5, Paulo fala, vocês não têm ideia do que eu estou sofrendo, vocês não imaginam as lutas que foram aqui, se não me engano, na Macedônia. Paulo foi um homem que teve lutas o tempo todo, mas escreve coisas lindas e maravilhosas como aquela: se meu Deus é por mim, quem será contra mim? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paz é isso, queridos. Paz é ter a convicção, a certeza que, imaculados pela obra de Cristo e firmes no caminho, irrepreensíveis no caminho. Pastor, mas esse irrepreensível, e quando eu dou uma pipocadinha, dou uma caída, você se arrependeu? Então você está em pé de novo. O que é o irrepreensível? É aquele que, estando no caminho, quando de alguma maneira tropeça e cai, porque vai acontecer isso, mas pela ação do Espírito Santo que lhe é íntimo, ele é levado ao arrependimento e reconduzido. Porque eu quero dizer uma coisa para você: ninguém que se converteu, queridos, ninguém vai trilhar esse caminho sem nunca ter tropeçado. Sabe por quê? Porque a Bíblia garante que você só será perfeito na chegada de Cristo Jesus. Mas essa perfeição que você vai alcançar não significa que você tem que viver de maneira desleixada e despreocupada. Não, o arrependimento tem que ser produto genuíno no teu coração pela intimidade com o Espírito Santo. Então, na tua falha, no teu erro, quando a tua carne sobrepuja de alguma maneira o teu espírito, nós vamos aprender sobre isso lá em Gálatas 5, preste atenção naquela aula. Nós somos chamados pelo arrependimento a nos reconduzir. Há uma frase que eu nunca, me parece que ela não está na Bíblia mesmo, eu nunca tive a pachorra de procurar, mas acho que ela não está, mas que ela é bíblica. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Parece que tem a frase de uma outra forma. O levantar é de Deus, o cair é do homem. E esse levantar se dá pelo arrependimento. Mateus 6,33. Não abra suas Bíblias, não percam tempo. Se vocês tivessem sido criados na mesma escola bíblica que eu, vocês diriam ele de cor, porque eu fui ensinado sobre isso. Tal é o valor desse versículo. Buscai o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é paz. É andar nessa justiça, é procurar essa justiça, é andar nesse reino, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? Aquelas que Deus sabe que você precisa. Eu imagino que talvez Deus olha para você e fala: esse cara não precisa de uma Lamborghini que custa 8 milhões de reais. Dá para ele andar num Apollo 84. Apesar que Deus não ia fazer ninguém andar no Apollo 84, né? Mas pela misericórdia dele. Ou nos faz andar a pé. Porque sabe que a nossa hora e as nossas necessidades Ele provê no momento certo. Queridos, nós podemos saber o que é paz, e há um texto maravilhoso, esse eu quero que você abra a tua Bíblia, Romanos 8, 28. Nós usamos muito esse texto ele é usado o tempo todo, mas por vezes eu tenho a impressão que as pessoas não conhecem a profundidade dele. Romanos 8. Todos acharam? Romanos 8, eu vou lendo aqui para adiantar o nosso tempo, queridos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seus filhos, sendo irrepreensível e sendo imaculado, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Olha que promessa linda, que palavra abençoada para nós, que somos chamados naquela cruz, queridos. Nós somos chamados por meio de quem?
por Cristo na cruz, na obra redentora dele de imacular as nossas vidas. Nós somos glorificados nisso. E isso produz paz. O que vai nos atribular? O que nos separa? E Paulo continua aqui, olha o cântico que ele escreve, queridos, é um cântico isso aqui. No verso 31. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Essa radicalização de esquerda e direita no nosso país, que nos leva a viver um conflito terrível, com mídias se degladiando e também se posicionando ali de uma maneira que você vê a mesma informação com duas formas totalmente distintas. Na verdade, desinformação. E nós no meio. Isso vai nos afastar do amor de Deus? Não! Isso é muito pequeno. A confiança está nele, não está em governos. Nossa confiança não está pautada em mídia. A segurança e o conhecimento que nós precisamos não é o que a mídia produz, não é o que o homem escreve, é o que Deus revelou na palavra dele. E aqui está dizendo: quem será contra nós? Quem tem peito para enfrentar? Golias achou que olhando para aquele molequinho ruivo, baixinho, pequenininho, que não cabia nem dentro de uma armadura, e com uma funda na mão, chegou a perguntar: acha que eu sou um cachorro para enfrentar uma porcariazinha dessa? Tombou e teve a sua cabeça cortada, porque ele não lutava com o menininho ruivo e com o estilingue na mão. Ele lutava e blasfemava contra o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso que está sobre a sua vida. Se Golias nem teve a capacidade de levantar sua espada contra a vida de Davi, não é o mundo, não é a esquerda, não é a direita, não são ações governamentais, não são obras de mídia, não são ações que o mundo queira que vão te derrubar, porque você é tão forte, tão poderosamente amado como Davi foi. Amém. Isso é paz, essa convicção, essa certeza que traz sobre o nosso coração. Essa certeza produz paz. O Evangelho, queridos, ele produz essa visão para nós. Quando é que nós perdemos essa paz? Quando nós nos desviamos, quando nós abrimos mão do Evangelho verdadeiro e puro, então passamos a andar atrás de falsos mestres. Ou então quando nós resolvemos adaptar o nosso Evangelho à nossa vida. Já falei sobre isso. A Bíblia ela não permite esse tipo de coisa. Há pastores, por exemplo, que ensinam que você não pode jamais colocar um copo de bebida na boca. É um assunto tão difícil de tratar, porque o pastor já ouviu aqui. O pastor já ouviu. Que alguém que tinha problema com bebida ouviu o pastor falar isso e falou para a mulher: não, agora você... Até o pastor falou que pode. O que eu posso fazer com uma mente perturbada, né? Mas a palavra de Deus, quando alguém, como eu já ouvi pastores pregar, que é pecado o consumo de bebida, tomar um vinho, e aí você vai ver a vida dele. Eu estou falando pensando numa pessoa que eu conheço. Ele teve a família dele destruída por a total incontinência e irresponsabilidade de um pai que era alcoólatra. Então ele adapta o Evangelho à sua visão e experiência de vida. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Nós não podemos fazer isso em nenhuma circunstância. Então eu posso chegar aqui e dizer: meu irmão, não beba. Não beba. A bebida ela pode causar, que a Bíblia também mostra que a bebida em excesso, descontrolada, ela promove destruição. Ela tem cheio de coisas aqui. A Bíblia diz que o presbítero, que o diácono não sejam dados a vinho ou dados a muito vinho. Ou seja, não tenha a sua vida dominada pela bebida. A Bíblia ensina isso aqui. Mas se tomar vinho fosse pecado, Jesus não podia ter subido naquela cruz. Vocês estão entendendo a extensão do que eu estou tentando mostrar? Que tem muita gente que adapta o Evangelho às suas experiências e uma forma de manipular. Por exemplo, há uma linha que nós conhecemos, na nossa cidade tem, em que diz o seguinte: se a pessoa ela caiu no adultério,
ela vai para o inferno, não tem mais perdão para ela. Queridos, você já leu João 8? A mulher adúltera? O que Jesus disse para ela? Por que ele falou isso? Para que ela tivesse uma chance de salvação. Vai, não peques mais. Porque se fosse como esses irmãos nossos ensinam, o que Jesus ia falar? Filha, daqui para frente você fala o que você quiser com a tua vida, porque você já está ferrada mesmo. Eu vou subir na cruz daqui uns dias, mas você não vai comigo não, viu? Você não levou pedrada aqui porque eu fiquei com dó de você. Vocês conseguem perceber, queridos, que algumas... Aí você vai pegar na síntese, me parece que quem criou essa doutrina era um pastor que teve uns problemas parecidos dentro de casa. E não teve a capacidade de tirar isso do coração e perdoar de uma maneira verdadeira, e traz essa causa terrível para todos aqueles que seguem essa doutrina. É fazer o evangelho em causa própria. Isso também não é a vontade de Deus, nem para mim e nem para você. E queridos, encerrando, nós lemos ali a palavra de Deus que nos traz uma certeza em Cristo Jesus. Então nós não devemos nos desviar. E essa paz que tem que estar em mim e você, ela é fruto da obediência e da certeza que o Senhor Jesus vai cumprir todas as suas promessas. Eu quero pedir para você, encerrando nossa ministração, abrir em Filipenses capítulo 4. É um dos textos mais lindos e que traz mais segurança para mim e para você. Filipenses capítulo 4. É cheio de versículos aí, muito famosos, né? Mas esses aqui, eles são lindos também. Eles são verdadeiros, são palavra de Deus com muita força. Filipenses 4, versos 6 e 7. A paz, queridos, demonstra que você está seguro na obra de Cristo. Preste atenção aqui que eu quero resumir, e nós lemos esse aqui terminando o nosso culto. A paz, ela demonstra que você é imaculado, que você aceitou a obra de Cristo e você vive nessa verdade. A paz, ela é produto de um caminhar que você tem alegria em fazê-lo e não está perturbado porque se desviou nem pela esquerda e nem pela direita em falsos evangelhos. E por fim, queridos, o instrumento maior de paz é de produzir paz. O maior instrumento é a oração. Nós estamos vivendo um momento, a nossa igreja está vivendo um momento de busca, de crescimento e de avivamento. E esses dois versículos dizem para você o que é ter a paz, o que é andar de maneira imaculada e irrepreensível, e aonde nós devemos buscar força para ser assim. Verso 6 diz assim, queridos: não estejais inquietos, ou seja, mantenham-se em paz, por coisa alguma, ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. Em tudo. Esses dias conversava com a minha mãe, ela contava que ela orou por um motivo, eu fiquei até com vergonha, porque é uma coisinha tão simples. Eu falei, mãe, se a senhora ficou com vergonha, Deus ficou com muita alegria no coração, porque a senhora está seguindo a orientação da palavra dele. Em tudo, por mais simples que sejam os caminhos que você tem que tomar, busca essa direção no Senhor. Tem coisas que nós temos que fazer, no entanto, elas têm que ser feitas depois de recebermos a aprovação do Senhor. A não ser que seja algo que já está tratado na tua vida, espiritualmente, você conhece a palavra, então você vai por ela. Agora, coisas que você tem dúvida, em todas, busque a presença de Deus. Ele está dizendo aqui, sejam em tudo conhecidas, ou seja, todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, você apresenta diante dele. E no verso 7, e a paz de Deus, que é o que nós estamos falando aqui, que ela é necessária para que você reconheça que tem a tua vida imaculada e a tua vida irrepreensível. Sem ela, sem a paz de Deus, você não tem um caminho irrepreensível. Sem a paz de Deus, você não está vivendo uma vida imaculada. E aqui no verso 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, porque é uma paz que ela existe mesmo na tribulação. É aquela paz de alguém que escuta de um filho com 13 anos, numa cama, de hospital, com seus dias contados. E a mãe diz, filho, o que a mãe pode fazer? Ele fala, nada, mãe.
A senhora já fez, a senhora me mostrou o caminho que é Cristo. Eu não preciso de mais nada, daqui uns dias eu vou estar com Ele. A senhora já pensou que lindo, que daqui uns dias eu vou estar com Ele? É isso que nós devemos desenvolver no nosso coração, é ter paz mesmo diante da morte. É ter paz mesmo diante da enfermidade. É ter paz mesmo faltando dinheiro. É ter paz mesmo com os relacionamentos que às vezes são criados dificuldades para nós enfrentarmos. O verso 7 termina assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, está acima do entendimento humano, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E então ele fecha o círculo, queridos. Imaculado, irrepreensível e em paz. Estando em paz, você continua imaculado e irrepreensível. É um círculo virtuoso. Não vicioso, né? Tem o círculo vicioso, que é com coisas negativas. O círculo virtuoso da palavra de Deus. A paz te leva a permanecer imaculado, compreendendo a obra de Cristo. A paz te leva a querer andar em caminhos dele, irrepreensíveis. Que Deus possa colocar no coração de vocês aquilo que Ele pôs no meu. E que essa paz seja marca de todos nós. Amém? Vamos colocar em pé e vamos estar orando. Vai ser minha publicação maior no YouTube, em 50 minutos. Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça. E uma semana abençoada, uma semana onde possamos andar na verdade da salvação, da purificação, e mais limpos, ó Deus, do que qualquer coisa, pelo sangue de Cristo. E firmes, marchando no caminho que nos leva à Tua presença. E além disso, fortalecidos e contornados pela Tua paz, que coronavírus não tira, que notícias negativas não tiram, que doenças não tiram, que dificuldades financeiras não nos roubam. Essa paz que é dada pelo Senhor e nunca mais poderá ser roubada de nós. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, para que nós possamos viver isso de verdade em nossas vidas. Fica com aqueles que estão do outro lado, Pai, ouvindo, assistindo essa ministração, e que a Tua paz também esteja sobre eles. É o que nós pedimos, é o que nós clamamos, no nome perfeito e santo de Cristo Jesus. Eu digo amém, a igreja que está comigo diz amém. Bem. Muito bem, queridos, podem sentar com uma oração silenciosa, nós estamos encerrando, e os irmãos saem, né? Infelizmente, sem poder se abraçar, mas que Deus possa acompanhá-los.